Bom dia, pessoal. A gente vai ver hoje sobre a civilização árabe e o desenvolvimento da civilização árabe. Antes da gente falar sobre os fatos históricos, é importante a gente definir algumas das palavras que vão ser utilizadas nessa aula. Então, a primeira coisa, a gente vai precisar aqui olhar no mapa. E antes de mais nada, é entender que os árabes, eles surgiram nessa região aqui, ó, né? Aqui, isso aqui que eu estou mostrando aqui no mapa, essa região é a Península Arábica, né? Península Arábica, península é toda a região que está rodeada de água, né? Tá vendo? Aqui Mar Vermelho, Mar Arábico, Golfo Pérsico, aqui é tudo água, né? De azul, menos uma única região que é conectada ao resto do continente. Que região? Essa parte aqui. Então essa é a Península Arábica. Todo árabe tem como origem a região da Península Arábica. Ou seja, quando a gente fala de árabe, a gente está falando de um povo que veio dessa região aqui. Ao mesmo tempo, hoje na aula de hoje, a gente vai falar sobre o muçulmano, né? Ou o islâmico. Quando eu falar islâmico ou muçulmano, estou me referindo à mesma coisa. São duas palavras que significam a mesma coisa. O que significa o islâmico? É aquele que segue a religião do Islã. A religião do Islã surgiu aqui também. Porém, o nome islâmico e o nome árabe não significam a mesma coisa. Nem todo islâmico é árabe e nem todo árabe é islâmico. Isso quer dizer que uma pessoa que nasceu aqui, mas segue a religião cristã, por exemplo, ela é um árabe cristão, não é um árabe islâmico. Então, cuidado quando a gente usa isso como se fossem sinônimos, como se significasse a mesma palavra. Cada uma tem um sentido específico. Então, ó, aqui, né, essa região é a região da Península Arábica, é ela que surge os povos árabes e também surge a religião islâmica que vai se espalhar pelo mundo, né? Para a gente ter uma noção, hoje em dia o maior país com população islâmica do mundo é aqui, ó, a Indonésia. A Indonésia que não tem nada, o maior país muçulmano ou islâmico do mundo, portanto, não é árabe. Então, ser árabe é uma coisa, ser muçulmano, ser islâmico é outra. Então, vamos aqui também ao mapa. Aliás, eu vou mostrar primeiro aqui uns slides só para vocês verem. Na região ali da Península Arábica que eu mostrei o mapa anteriormente, por volta ali do século VII, ou seja, desde o ano 601 até o ano 700, teve uma figura, um personagem chamado Maomé, que, segundo diz o livro sagrado do Islã, que é a religião islâmica, né, que é a religião aí dessa região que a gente vai falar, ele recebeu uma revelação do anjo Gabriel, que dizia que não existiriam vários deuses, existiria um único Deus, e esse Deus era Alá, e ele, Maomé, seria o profeta desse Deus. Isso quer dizer que ele seria responsabilizado por espalhar a palavra de Alá e tudo que, né, essa religião prega. Antes do personagem Maomé estar lá, nessa região você tinha aqui os povos chamados Coraixitas. Os povos Coraixitas, eles eram politeístas e tinham vários deuses. Quando Maomé começou a falar isso, ó, aqui está falando, as pregações incomodaram os líderes da tribo Coraichita, que temiam perder seu poder político e os lucros que obtinham com peregrinações religiosas para a cidade. Que cidade? A cidade de Meca era uma cidade sagrada para essa religião politeísta, que tinha vários deuses, não a religião do Islã que o Maomé falou. Então, como ele começou a falar sobre Alá e a religião islâmica, essas lideranças ficaram preocupadas, porque essa cidade era sagrada e se essas pessoas pararem de ir para essa cidade sagrada, essas pessoas lucrariam menos. Bom, no ano 622, Maomé foi expulso, né, da cidade
de Meca, e fugiu para uma cidade que chamava Yatreb, e depois essa cidade passou a se chamar Medina, que significa cidade do profeta. Esse episódio dessa ida para a cidade de Medina, em 622, é conhecido como um episódio Égira e marca o ano 1 do calendário muçulmano, o que significa que a partir desse ano, o ano 622, na verdade, no calendário muçulmano ou no calendário islâmico, é o ano 1. Portanto, eles estão aí no ano, tem que fazer as contas, né? 2021 menos 622, façam as contas, eles estão aí nesse ano, né, no calendário muçulmano. Bom, e aí nessa cidade ele organizou um exército e voltou à cidade de Meca, né, e reconcilia-se com os coraixitas e estabelece o islamismo como religião oficial dessa região. Bom, como funciona o islamismo, essa religião? Primeira coisa, é uma religião monoteísta, que tem um único Deus, Alá, né? Assim como o cristianismo, assim como o judaísmo, essas religiões são monoteístas, têm somente um Deus. E a religião islâmica tem 5 pilares, que são os deveres de todo muçulmano ou de todo islâmico que deve fazer ao longo da vida. O primeiro pilar do islamismo é a peregrinação, que toda pessoa deve fazer pelo menos uma viagem até a cidade de Meca, pelo menos uma vez na vida, né, se isso for possível. Então a cidade de Meca, lá na Península Arábica, ó, né? Vamos mostrar aqui, ó. A cidade de Meca fica aqui, tá vendo? A cidade de Meca. Todo muçulmano, todo islâmico deve ir ao menos uma vez para a cidade de Meca. Todo muçulmano deve praticar o jejum no mês do Ramadã. O calendário deles é diferente, né? E o mês do Ramadã é um mês do calendário deles. E durante esse mês eles devem praticar o jejum, que significa não consumir bebidas ou alimentos do nascer do sol até o pôr do sol. Inclusive, eles ainda, esse mês, nós estamos agora no mês do Ramadã, no calendário islâmico, né? O terceiro pilar e princípio do islamismo é o princípio da caridade. Todos muçulmanos devem ajudar os mais necessitados por meio da doação de dinheiro. Quarto princípio é o princípio das orações, né? 5 vezes ao dia a mesquita, que é como se fosse a igreja dos muçulmanos, faz um chamado para que eles façam orações 5 vezes ao dia, e essas orações têm que ser voltado para a Meca, ou seja, a pessoa tem que se ajoelhar em direção a Meca, né? A cidade de Meca. E por quinto, e talvez o principal pilar da religião islâmica, é o testemunho de fé, que você deve declarar que existe somente um único Deus, e esse Deus é Alá, e que Maomé é seu profeta. Então, esse é o pilar fundamental, que você deve acreditar nisso. Essas são as 5 principais características do islamismo, certo? Bom, Maomé, ele exerceu um papel muito importante na religião islâmica, porque ele foi um papel fundamental de unificação do islamismo. Ó, aqui o mapa agora, né, para vocês verem. Como eu disse, o islamismo surgiu aqui na Península Arábica. E aí Maomé espalhou a palavra, né, do islamismo para todas essas regiões, inclusive a Europa, né? Aqui é a Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha. Então ele unificou e liderou todos os muçulmanos, expandindo essa religião. Porém, Maomé morreu no ano 632, e aí entra uma discussão sobre quem deveria liderar a religião islâmica. E aí o mundo muçulmano, mundo islâmico, se divide em 2. De um lado, os chamados xiitas, e do outro, os chamados sunitas. O que significa cada um deles? Os xiitas acreditavam que o sucessor de Maomé deveria ser o seu herdeiro, ou seja, seu filho, né?
Os sunitas acreditavam que o sucessor de Maomé deveria ser escolhido entre as tribos. Então essa é a primeira diferença entre eles, quem deveria liderar a religião islâmica. Segunda diferença, os xiitas acreditam que o único livro sagrado do Islã é o livro do Alcorão. Os sunitas acreditam que, além do livro do Alcorão, um outro livro são as chamadas sunas. As sunas eram relatos, aliás, tudo aquilo que Maomé falou durante a vida foi escrito, e esses escritos viraram livros que para os sunitas também são importantes. Só para vocês verem, essa divisão entre sunitas e xiitas segue até os dias de hoje. Se a gente pegar aqui, né, o berço do Islã, que é essa região aqui do Oriente Médio, dois principais países fazem oposição um ao outro. De um lado o Irã, que nós temos aqui, e do outro a Arábia Saudita. O Irã, digamos, é um grande líder dos países xiitas, e a Arábia Saudita um grande líder dos países sunitas. E eles estão em muito conflito até hoje. Bom, é isso, né? Com essas informações vocês conseguem responder as questões na atividade. Leiam também o texto. Qualquer dúvida me perguntem, sejam por escrito ou seja na aula ao vivo. Muito obrigado. Tchau, tchau.